1 hora e meia. Esse foi o tempo que fizeram esperar até que o CEO apareceu e tudo mudou. As portas de vidro do Iglancres Bank se abriram, deixando que uma brisa fresca e climatizada se espalhasse pela calçada. O cheiro forte de café recém-passado se misturava ao leve brilho do couro polido dos móveis, criando uma atmosfera de eficiência silenciosa. Dorian Bennett entrou, relaxando os ombros sob seu blazer sob medida. Não estava nervoso. Já havia participado de reuniões suficientes, assinado contratos suficientes e construído bastante do zero para saber que seu lugar estava garantido em qualquer ambiente. Só precisava que vissem isso. Sua reunião estava agendada para as 11 em ponto. Não havia razão para esperar nada além de profissionalismo. O saguão do banco era uma fusão cuidadosa de luxo moderno e riqueza clássica, mesa de mogno, divisórias de vidro elegantes e detalhes dourados que refletiam a luz de forma sutil, lembrando a todos que ali o dinheiro ditava as regras. Um espaço pensado para impressionar. A recepcionista, uma mulher com o coque perfeitamente arrumado e uma expressão de indiferença, levantou os olhos quando ele se aproximou. Seu crachá indicava Melissa. "Bem-vindo ao Iglancres Bank", disse ela de forma automática e cortante. "O senhor tem horário agendado?" "Dorian Bennett", respondeu ele, colocando sua pasta de couro sobre o balcão. "Tenho uma reunião com Linda Kramer às 11 horas. Melissa digitou algo no computador, lançando um olhar rápido para a tela. "Está na agenda", disse com a mesma neutralidade. "Pode aguardar. Ela o atenderá em breve." Dorian assentiu e seguiu até a área de espera, escolhendo uma cadeira perto das janelas de vidro do chão ao teto, onde a luz do sol se projetava sobre o piso polido em linhas bem definidas. Um grupo de profissionais bem vestidos conversava perto dos telefones, discutindo tendências do mercado e novas oportunidades de investimento. O tipo de conversa casual que se ouve quando as pessoas estão à vontade, quando sabem que pertencem àquele ambiente. Seus dedos tamborilaram suavemente sobre sua pasta. 10h55. Chegará cedo, como sempre fazia. Os minutos passaram. 11h05, 11h15. No começo, ele tentou ignorar. Bancos não estavam imunes a atrasos. Mas, após 20 minutos, começou a observar mais atentamente o fluxo de pessoas. Um homem de terno cinza, talvez na casa dos 30 anos, registrou-se com Melissa. Menos de 5 minutos depois, um jovem banqueiro apareceu e o acompanhou até as portas de vidro fosco que levavam aos escritórios executivos. Logo depois, uma mulher de blazer creme entrou, sem horário agendado, ou ao menos nada que Dorian tivesse percebido, e teve uma conversa informal e amigável com Melissa antes de ser conduzida para dentro. Seu nome ainda não havia sido chamado. Revisou seu relógio mais uma vez. 11h30. Algo estava errado. Seus dedos tamborilaram sobre a pasta enquanto observava as pessoas passarem. Alguns chegavam com a confiança de quem sabe que pertence ali, sorrisos tranquilos, acenos familiares, apertos de mão trocados com os funcionários. Outros, como ele, aguardavam pacientemente, esperando sua vez. A diferença? Eles eram chamados. Ele, não. Já estava ali há 35 minutos. Sua reunião estava agendada. Ele havia confirmado 2 vezes. E ainda assim, estava sentado na mesma cadeira, enquanto pelo menos 6 pessoas que chegaram depois dele já haviam passado pelas portas de vidro fosco. Ainda assim, manteve a compostura. Já havia enfrentado esse tipo de situação antes, barreiras sutis, não ditas. O tipo de coisa que as pessoas facilmente negam. "Ah, não queríamos que o senhor esperasse. Deve ter sido um erro na agenda. Pedimos desculpas. Você sabe como estamos ocupados." Desculpas disfarçadas de cortesia. Ele se levantou, mantendo o semblante impassível, e seguiu até o balcão novamente. Melissa ergueu os olhos, mantendo a mesma expressão indiferente de antes. "Com licença", disse Dorian, com um tom calmo, porém decidido. "Linda Kramer foi informada sobre a minha espera." Melissa soltou um suspiro curto, como se tivesse sido interrompida de algo importante. Digitou algo no computador, sem sequer olhar para ele. "Ela sabe, apenas está finalizando com outro cliente." Dorian aguardou algum tipo de confirmação, talvez uma verificação ou uma estimativa de tempo, mas Melissa apenas continuou digitando. "Você tem ideia de quanto tempo mais vai levar?" perguntou ele,
tentando manter a paciência. Melissa deu de ombros, mal olhando para a tela. Não deve demorar muito. Dorian respirou fundo, tentando se manter calmo. Não era apenas o que ela dizia, mas a maneira como dizia. Sem pressa, sem o mínimo esforço para ajudar. Apenas mais uma resposta indiferente, como se estivesse tentando acalmá-lo. Então, diante dele, a cena se repetiu. Uma mulher com um vestido azul marinho entrou, sua bolsa de luxo balançando ao lado. Ela conversava ao telefone com uma leveza descontraída. A postura de Melissa mudou imediatamente. Seu tom de voz suavizou, e um sorriso genuíno apareceu em seus lábios. Bom dia, Sr. Lancaster, disse, com um tom mais suave e refinado. A mulher acenou educadamente, e em menos de um minuto, um jovem banqueiro apareceu ao seu lado, guiando-a para dentro. Sem esperas, sem perguntas, sem um momento, por favor. Dorian soltou um suspiro profundo. Ele estava ali há quase uma hora. Ela, menos de um minuto. Virou-se para Melissa. Então, os horários agendados têm alguma importância aqui, ou é por ordem de chegada? Pela primeira vez, ela pareceu um pouco desconcertada. Como eu disse, senhor, ela estará com você em breve. Em breve. A palavra do momento. Mais um atraso sem hora definida. Uma promessa vazia. Uma palavra para que todos se convencessem de que não estavam ignorando a situação. Dorian olhou para as portas de vidro fosco. Seria fácil ignorar tudo. Ficar sentado. Esperar mais meia hora. Fazer de conta que nada estava acontecendo. Mas aquilo não se tratava apenas de esperar. Era sobre ser ignorado. Era sobre ser deixado de lado, como se não fosse nem mesmo importante receber uma atualização. 12h05. Mais de uma hora se passou. Ele respirou fundo e lançou mais um olhar para o saguão. Agora, ninguém mais estava esperando. Cada pessoa que entrou depois dele já havia sido atendida, exceto ele. Seus dedos apertaram a alça da pasta. Isso era um teste. Ele aceitaria ser ignorado, esperando uma permissão para ser visto, ou deixaria claro que seu tempo era tão valioso quanto de qualquer outra pessoa. Dorian se levantou, não de forma apressada, nem agressiva, apenas com determinação. E, sem olhar para trás, caminhou diretamente até as portas de vidro. Senhor, começou Melissa, mas ele não parou. Empurrou a porta. Adentro, um corredor se estendia diante dele, ladeado por escritórios privados. Algumas portas estavam abertas, outras fechadas, mas logo ficou claro que Linda Cramer não estava em uma reunião. Ela estava sentada em sua mesa, digitando em seu laptop, sozinha. Quando levantou os olhos, sua expressão mudou de surpresa para irritação instantaneamente. Sr. Bennet, disse, com a voz cortante, deveria ter aguardado ser chamado. Dorian manteve o olhar firme. Espere! Os dedos de Linda deslizaram pelo teclado, seus lábios comprimidos numa linha reta. Por favor, sente-se, disse ela finalmente. Dorian se acomodou na cadeira, não porque ela o tivesse convidado, mas porque ele tomou a decisão de fazê-lo. Contudo, algo lhe dizia que aquela conversa não ocorreria da maneira que Linda esperava. Os dedos dela moveram-se suavemente enquanto organizava os papéis na mesa, com a expressão imperturbável, mas Dorian notou a leve tensão na mandíbula e o brilho de frustração em seus olhos. Peço desculpas pela demora, disse ela, tentando forçar um sorriso. O dia tem sido bem corrido. Corrido? Dorian deixou a palavra pairar por um momento. Por quê? Até agora, vi pelo menos 6 pessoas sendo encaminhadas à minha frente como se fossem prioridades, enquanto eu aguardava por mais de 1h30. Isso é sério. Linda mordeu os lábios. Posso garantir, Sr. Bennet, que não foi intencional. Deve ter ocorrido algum mal-entendido. Claro, um mal-entendido. Dorian exalou, mantendo seu rosto inexpressivo. Interessante. Linda tossiu, claramente ansiosa para mudar de assunto. Ela abriu uma pasta e começou a revisar o conteúdo. Vamos discutir sobre seu pedido de empréstimo, disse ela, retomando o tom formal e distante. Tive a oportunidade de analisá-lo. E, embora suas finanças sejam impressionantes, temos requisitos rigorosos para aprovações. Fechou a pasta com um movimento medido. Dado o atual cenário econômico de empréstimos, temo que precisaremos de mais garantias para avançar.
Mal terminou de falar, a porta se abriu abruptamente. A energia na sala mudou de imediato. O corredor, que antes estava silencioso, agora se encheu com um murmúrio baixo de vozes, mas não eram vozes comuns. Essas carregavam uma presença distinta. 3 homens entraram, todos trajando ternos impecáveis, com uma postura de autoridade inconfundível. Dorian não precisou adivinhar quem eram. Eram as figuras centrais no banco, os executivos, os decisores, o tipo de homens cuja aprovação realmente importava nesse lugar. E à frente deles estava um rosto familiar, Richard Langford, CEO do Glencrest Bank, um homem que certamente sabia exatamente quem Dorian era. Dorian viu o olhar de Richard percorrer rapidamente a sala até se fixar nele. O rosto de Richard se iluminou com um sorriso de reconhecimento. "Dorian", exclamou ele, com entusiasmo. "O que você está fazendo aqui?" Linda ficou paralisada. Dorian se levantou, apertando a mão de Richard com firmeza. "Olá, Richard. Quanto tempo?" "Pois é." Richard deu uma tapinha amigável no ombro de Dorian. "Você ainda está à frente da Bene Strategies, fazendo ela crescer?" "Exatamente", respondeu Dorian com fluidez. Linda olhou entre os dois, apertando a pasta em suas mãos. Richard então se virou para ela, seu sorriso desaparecendo à medida que a olhava. "Quanto tempo você o fez esperar?" perguntou Richard. O silêncio tomou conta da sala. Linda tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Dorian não respondeu de imediato, deixando a pergunta pairar no ar, o peso da situação caindo sobre todos ali. "Aproximadamente 1h30, respondeu finalmente. O rosto de Richard manteve-se impassível, mas Dorian percebeu uma leve contração na mandíbula dele. 1h30, repetiu Richard, com um tom aparentemente casual, mas carregado de tensão. "Você fez Dorian Bennett esperar por 1h30. Linda tentou se explicar, mas não conseguiu. Houve um problema com a agenda. Richard nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Dorian. "Você deveria ter me chamado diretamente. Eu teria garantido que o atendessem sem mais demora." Dorian esboçou um sorriso discreto, um sorriso que dizia mais do que aparentava. "Não achei que fosse necessário." Richard soltou um suspiro, balançou a cabeça antes de se voltar para Linda. "Linda, saia um momento", disse ele, com a voz calma, porém autoritária. O rosto de Linda empalideceu. Suas mãos se apertaram em punhos antes de se relaxarem. "Claro", respondeu, levantando-se apressadamente e saindo da sala sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou atrás dela, Richard voltou-se para Dorian, balançando a cabeça. "Não sei o que aconteceu, mas garanto que isso não se repetirá." Dorian assentiu com a cabeça. Não havia necessidade de palavras adicionais. O problema estava claro, e a tensão na sala permanecia. Richard se acomodou na cadeira, entrelaçando as mãos. "Isso não é como as coisas funcionam aqui", disse Richard, com um tom firme e cortante. Dorian inclinou a cabeça ligeiramente. "Parece que é", respondeu ele. Richard manteve o silêncio por um instante, refletindo sobre as palavras de Dorian. Ele sabia o que isso significava, e naquele momento calculava o tamanho do erro cometido. Dorian não era apenas mais um cliente. Ele havia fundado uma consultoria multimilionária do zero. Sua reputação tinha peso no mundo dos negócios. Ele tinha contatos, pessoas que confiavam nele. E agora, ele tinha uma história a contar. Richard recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos. "Me conte o que aconteceu." Dorian não suavizou as palavras. Contou tudo. A espera, ver outros sendo atendidos primeiro, a indiferença de Melissa e Linda, e como ela tentou tratá-lo como mais um nome na lista. Richard e os outros executivos escutaram em silêncio. Quando Dorian terminou, o silêncio tomou conta da sala. Richard suspirou. "Agradeço por me contar", disse ele, com um tom de frustração evidente. "E vou ser direto, estou furioso." Dorian se reclinou um pouco para trás. "Por quê?" Richard deu uma risada breve, sem humor. "Por que isso pode destruir reputações? Trabalhamos duro para construir a credibilidade desse banco e agora preciso corrigir um erro que nem sabia que existia." Virou-se para um dos executivos. "Certifique-se de que Linda seja retirada do andar imediatamente. Vamos tratá-la depois." O executivo assentiu
e saiu sem uma palavra. Richard olhou novamente para Dorian. Seu pedido de empréstimo deve ser sólido. Dorian bateu em seu portfólio. Veja por si mesmo. Richard folheou rapidamente a pasta, balançando a cabeça. Isso nunca deveria ter sido uma questão, disse ele, lançando um olhar ao outro executivo. Acelere o processo. Quero isso aprovado na minha mesa antes do fim do dia. Dorian levantou uma sobrancelha. Tão fácil assim? Richard manteve o olhar firme. Você deveria ter tido aprovação há 2 horas. Estou corrigindo isso. Dorian refletiu. Não se tratava de generosidade ou de fazer a coisa certa. Era sobre controle. Era sobre reparar o erro. Sobre manter a história contida naquela sala, antes que chegasse a lugares onde Richard não queria que chegasse. E Dorian compreendeu esse jogo melhor do que ninguém. Mas, mesmo assim, não deixaria Richard sair de mãos limpas. Aceita a aprovação, disse Dorian, levantando-se. Mas corrigir isso não resolve o verdadeiro problema. A expressão de Richard não mudou, mas algo nos seus olhos se escureceu. Vamos ter uma conversa longa sobre isso, disse Richard. Dorian pegou seu portfólio, fez um aceno de cabeça e se dirigiu à porta. Antes de sair, ele se certificou de cruzar o olhar com Melissa uma última vez. Ela já não parecia tão confiante. O calor do verão atingiu sua pele enquanto ele saía do banco. O exterior impecável do prédio brilhava sob o sol do meio-dia, mas dentro, as fissuras já estavam se formando. Não se tratava apenas de um empréstimo, nem de Linda. Era sobre algo maior, algo que se repetia em lugares diferentes, de maneiras diferentes. Nem sempre era óbvio, nem sempre era barulhento, mas sempre estava lá, a suposição de que alguns pertenciam àquelas salas, enquanto outros deveriam esperar. As negativas educadas, os obstáculos cuidadosamente construídos, que sempre podiam ser explicados. Mas hoje não. Hoje, alguém teria que enfrentar as consequências. E na próxima vez que Linda Cramer olhasse para um nome na sua lista de compromissos, ela pensaria 2 vezes. Dorian olhou seu celular. Um novo e-mail, empréstimo aprovado. Sorrindo com confiança, ele guardou o celular no bolso e caminhou em direção ao seu carro. O respeito não é dado, é exigido. E hoje, ele conseguiu exatamente o que veio buscar.